Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá pessoal, estamos aqui, chegamos à nossa aula de número 9, a nossa aula de revisão. Olha aí como passou rápido, não é isso, professor? Passou. Então, já quero adiantar que foi um prazer enorme chegarmos até aqui, né, estabelecendo aí esse diálogo tão profícuo, né, sobre a comunicação humana, não é isso? Então, a aula de número 9 é uma aula de revisão, né? Só relembrando aí para quem esqueceu meu nome, eu sou a professora Adriana Fernandes e é um prazer muito grande chegar até aqui com vocês, aí chegar à reta final dessa disciplina, né, Teorias da Comunicação, e eu acredito que temos chegado tão bem, né, porque particularmente assim para mim foi uma honra e eu aprendi muito com vocês podem ter certeza disso. Professora, vamos dar nossa saudação inicial? Sim, professora, eu quero mandar um abraço especial aí a todos os polos, vou tentar lembrar aqui o nome de todos os polos, é claro que eu fiz uma colinha, né, porque são 11 polos, então não dá para lembrar assim de cabeça, daria, mas eu não tenho muito boa memória. Alta Floresta, Cerejeiras, Cujubim, Ouro Preto, Machadinho do Oeste, Guajará-Mirim, temos Costa Marques, Extrema, né, o distrito de Extrema, Porto Velho Centro e também Espigão do Oeste. Um abraço aí a todos os alunos deste polo que, né, nos acompanharam aí durante as teleaulas, 8 teleaulas, né, hoje nossa teleaula de número 9. Um abraço aos tutores, aos coordenadores, que são nossos colegas aí, nossos parceiros nesse trabalho aí com a educação, né? Nessa disciplina com as teorias da comunicação, falando aí de comunicação, de linguagem. Um abraço a todos vocês, né? E vamos aí a nossa teleaula número 9 de revisão aí, falar sobre mídia, comunicação e escola. E obrigada, viu, professora, por suas palavras, e principalmente o uso da mídia, dessas tecnologias de informação e comunicação. Onde, gente? No espaço educativo, né? Esse espaço que é tão poderoso, digamos assim, que lugar melhor para ter esse processo aí interacional, né, pessoal? Esse processo de não só uma linguagem, como a gente sempre fala no decorrer das nossas aulas, né, mas as várias linguagens, né? Porque vai depender tanto, pensa numa escola tão heterogênea, né? Que a gente tem com um alunado assim, gente dos mais diferentes tipos de vida, de família, de histórias, né? A gente usou muito na aula passada a analogia da mochila, né? Que a professora de Nova tão bem colocou, né? Quanto mais vivência a gente tem, a nossa mochila ela é maior, né? Isso, então, é um prazer muito grande estabelecer mais uma vez esse diálogo e eu espero, assim, eu desejo que a nossa disciplina, né, que essa conversa aí que tivemos durante esses 8 encontros, possam contribuir sim para o crescimento, né, de todos nós, né, educadores, né, nós que somos aí profissionais, né, estamos envolvidos aí efetivamente, né, no espaço educativo. Então, só vamos aqui dar uma olhada no objetivo principal da nossa escola, né, porque a gente da nossa aula. Então, o espaço maior, o nosso mote, digamos, utilizar a escola, visualizar a escola como um espaço educativo, um espaço de interação social. Vamos olhar aqui no nosso slide, então nós temos o objetivo da aula número 9 é rever todos os conceitos, né, que nós trabalhamos e as relações entre a mídia, não é isso? A educação, a escola, para quê? Essa relação, ela vai nos dar a possibilidade, né, nós, enquanto profissionais da educação, né, o nosso curso, né,
multimeios didáticos, ela vai nos dar condições para criar, não é isso? Nos espaços, né, das escolas, no espaço escolar, não é isso? Uma condição de uso didático, de uso educativo, olha aqui, de quê? Dos espaços da escola, e esse uso envolvendo tecnologias de informação e comunicação, né? Doravante a gente chama de TICs, né? Quando a gente vai abreviar. Então, pessoal, o nosso objetivo hoje é conversar, né, rememorar todo aquele processo inicial, né, de comunicação, as mídias, usar os espaços escolares, né, levar o aluno, né, o alunado a saber utilizar esses espaços, saber aproveitar, fazendo aí esse link com redes sociais, com as mídias, com os materiais tecnológicos que a escola oferece nos dias de hoje, tentar nortear aí o nosso aluno para que o aprendizado dele seja um processo não de só receber os conteúdos, a gente falava tanto isso nos últimos encontros, né? Mas que ele possa receber essas informações, não é? Esses conhecimentos, e possa transformá-los em um novo conhecimento, né? Um conhecimento que tem a ver com a vida dele, que ele se identifique, quando eu digo ele, o alunado, né? O aluno. Então, cabe a nós, todos os profissionais que atuam aí nas escolas, né, saber fazer esse direcionamento, né, conhecer aí todos esses processos aí para tornar esses espaços cada vez mais educativos, né, o uso cada vez mais didático e educativo. Então, vamos seguir aqui com os nossos slides. Nós temos para hoje, então, conversar, iniciar, como a nossa disciplina Teorias da Comunicação, não é isso? A gente vai falar, obviamente, da comunicação, não é isso? Ela é um elemento fundamental, deixa eu trocar a cor da minha caneta, para a nossa vida, pessoal. A vida que o homem, ele é um ser, como ele é um ser social, né? A gente vive numa sociedade, não é? E ela é um dos elementos mais influentes para quê? Para constituir, na constituição das sociedades contemporâneas. Se nós imaginarmos hoje um mundo sem a comunicação, é praticamente impossível, não é isso? Então, o que vai constituir a sociedade contemporânea, ou seja, a sociedade atual, né, nos dias de hoje, lembrando que a gente falava muito na questão do devir humano, não é isso? Então, estamos num processo constante de transformação, não é isso? E a comunicação, as tecnologias, né, que envolve aí interação social, essa comunicação maior, essa comunicação global, né? Nós falamos também um termo do McLuhan, né, a aldeia global, né? Então essa aldeia onde todo mundo quer interagir, quer se comunicar, não é isso? Na escola, assim, a gente tem um papel fundamental para que essa interação tão grande, tão ampla, né, que muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas foge do nosso controle, né? A gente aí tentar transformar para o uso didático, né, para o uso educativo, e nada melhor do que utilizar para isso os espaços, né, da escola, não é isso? Então vamos seguir com os nossos slides, né? Então falamos da importância da comunicação, e seguindo, nós temos aqui, deixa eu passar aqui meu slide, que ele está travando um pouquinho, agora já foi. Quais os elementos, né, condicionantes, ou seja, que condicionam a comunicação? Então, aqui eu chamei a atenção de vocês nos slides para a seguinte informação, que essas informações, para que elas possam ser trocadas, elas precisam, obviamente, de alguém para produzi-las, né? Ou algo para gerar essa produção. Então, nós temos alguns elementos para produzir as informações. O primeiro elemento que a gente destaca, deixa eu trocar aqui a cor, é a fonte. O que seria a fonte?
obviamente que é a origem, né? De onde vem a informação, né? Isso, essa fonte, ela pode ser uma pessoa, ela pode ser uma instituição, né? Isso, até a instituição, vamos pensar em instituições sociais. A gente tem a família, a própria escola, não é isso? Os hospitais, o prédio lá, das leis, né, o legislativo, né, nós temos as empresas de comunicação, né, que aí tem fontes demais, né, ilimitado o número de fontes, né, isso, então é o primeiro elemento da comunicação. O segundo elemento, nós temos o destinatário, ou seja, para quem eu vou enviar essa informação, não é isso? Essa mensagem, né? É a pessoa que vai se apropriar da fonte, né? Pode ser uma pessoa só, um indivíduo, mas pode ser um público inteiro, né? Uma massa, lembra que a gente comentou muito essa questão da massa anônima, não é isso? Quando a gente fala, então, destinatário, eu posso estar me referindo, se eu quero produzir uma aula, informações, para um público de alunos de uma idade X, né? Limitar a idade, né? É o meu destinatário, entendeu? A quem eu destino essas informações. Vamos olhar aqui, continuar dando uma olhadinha no slide. O outro elemento da comunicação, nós temos o emissor, né? O emissor é para que essas informações elas possam ser transmitidas da fonte, né, da origem até o destinatário. A gente precisa de alguém, né, para enviar, é o emissor, para emitir, o nome já diz. Quando eu digo ou codificar, é pegar aquela informação, não é isso? Estabelecer um código. No nosso caso, qual é o nosso código quando a gente manda uma informação escrita? Vamos pensar, né, numa linguagem escrita para alguém. O código da língua portuguesa. Vamos colocar aqui um exemplo, ó, LP, língua portuguesa, não é isso? Então, para que essa mensagem ela possa ser enviada para alguém, né, ele tem que colocar o emissor num código, não é? Então, o código ele é fundamental, é como, através de qual código eu vou enviar essa mensagem. Vamos seguir aqui com os slides e nós temos, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Os meus slides agora estão travando. Só um momentinho, deixa eu tentar voltar. Bom, os outros elementos da comunicação, então eu vou tentar ir lendo para vocês. Se eu esquecer de algum, aí nós temos então o código, o receptor e o canal, né? O receptor nós temos, deixa eu ver, também não está passando aqui. Então, ó, o receptor é quem vai receber as informações, não é isso? E nós temos o canal, através de que essas informações elas vão ser seguidas. Professora, tem alguma informação aí? Alguém já deu aí o sinalzinho? Já estava até falando aqui com a Keila lá de Cujubim, que ela entrou, eu falei, Keila, cadê os outros, né? Somos só nós duas, mas eles entram assim que começa, né? A gente começa a aula, eles começam a aparecer aqui aos poucos, porque tem a questão da dificuldade de acesso, que eles demoram um pouquinho mais para acessar. Mas a Keila já está aqui. Um abraço a todos os alunos de Cujubim. E aí a gente estava falando aqui a questão dos elementos da comunicação, retomando o que nós já tínhamos aprendido, e quando a gente fala do destinatário, a gente tem que pensar sempre no público que vai receber a nossa mensagem. Que tipo de público é esse, né? Então, eu como emissor, eu como fonte, eu preciso me preocupar com quem vai receber essa mensagem. E nós falamos ali desse destinatário, que ele pode ser o quê? Uma pessoa individual, um público ou a massa anônima. Cada tipo de comunicação que eu vou transmitir, eu preciso me preocupar com esse tipo de público, se ele é individual, se ele é público ou massa anônima. Qual a diferença, né? Se é um público ou uma massa anônima. Por exemplo, você aí dentro da escola, você vai colocar uma informação no mural.
uma informação, a fonte aí não é você, é a instituição, é a escola. Se o seu público são crianças até a 5ª série, você vai se preocupar aí com os enfeites do mural, exatamente. as cores, para chamar a atenção dessa criança. Se o seu público for alunos do ensino médio e você colocar um mural muito cheio de desenhos, eles vão se sentir ofendidos, né? Os adolescentes têm isso. Ah, para que esse monte de desenhos aqui? Estão achando que eu ainda sou criança? Então, já é um público, não é uma pessoa individual, mas é um público específico, é o público ali da escola. Se for uma massa anônima, né, já é uma preocupação diferente. É preciso o quê? A média, né, a homogeneização. Então, a mídia que transmite a informação aí para uma massa, que não dá para saber um tipo de público específico, já homogeneiza para alcançar a todos, né, entre aspas. Ótimo, muito obrigada, professora, muito bem lembrado. Eu lembro que quando estávamos comentando nas aulas anteriores, né, sobre os elementos da comunicação, nós usamos como exemplo a questão de um médico, né? Essa questão de sabermos, aí temos essa preocupação para adaptar, não é isso? Dependendo da idade, né, o público que vai receber essa informação, dependendo da idade, quando é o caso de adolescentes, dependendo se é um público leigo, vamos pensar num exemplo, naquele exemplo que nós falamos, né, vamos rememorar do médico, né, se ele tem que fazer uma palestra, né, um seminário, onde ele tenha que falar para um público maior, não é isso? Mas esse público, as pessoas que estão assistindo à palestra são pessoas leigas, que não são da área da medicina e tal. Então, esse médico, ele não vai poder, obviamente, usar aqueles termos técnicos, científicos, porque ninguém vai entender muito sobre a palestra, sobre aquele determinado assunto que o médico vai trazer para a apresentação dele. Então, é muito da gente saber adaptar, condicionar a comunicação, a informação que eu quero transmitir. Muito bem lembrado, professora, já ajudou bastante. Eu acho que nós tivemos um probleminha técnico e isso acontece, né, com os slides. Vamos ver se a gente consegue prosseguir. Então, só relembrando, né, o código, eu dei como exemplo, né, o código linguístico da língua portuguesa, o receptor ou o decodificador, nós tínhamos o remetente, não é isso? O emissor que envia a mensagem, então ele transforma essa mensagem num código, não é isso? Aí eu dei o exemplo, código linguístico da língua portuguesa, não é isso? Então, quem vai receber, o receptor, vai decodificar esse código, não é isso? Ele vai reconstruir essa informação para que a comunicação ela possa acontecer. E o último elemento, né, condicionante da comunicação, nós temos o canal, como eu falei anteriormente, é o meio, né, o meio por onde passam as informações, o meio pelo qual as informações são transportadas, né, as informações que já foram codificadas, né, isso por um emissor. Então, a informação, como a gente pode notar, não é isso? Ela vai ser o conteúdo, não é isso? Da comunicação. Então, todas as informações que nós vamos passar para o nosso receptor, não é isso? Ela vai constituir o conteúdo da minha mensagem. Então, seguindo, né, nós temos os elementos da comunicação que já revisamos e agora nós vamos dar uma olhadinha na questão da... Deixa eu ver se eu agora a gente vai falar de caracterização da comunicação, professora, que são de 3 maneiras diferentes. Então, como é que ela pode ser caracterizada, né? Nós temos 3 maneiras para caracterizar, como a professora Edinalva falou, né, a comunicação. Então, uma primeira caracterização, eu tenho a comunicação, ela pode ser definida como a relação das pessoas. Essa relação através de quê? De pessoas com as mensagens, mas não com a transmissão, não de pessoas entre si, mas só a relação das pessoas com as mensagens, ou seja, só essa relação aqui, esse processo de
transmissão das mensagens, não é isso? Uma outra caracterização é da comunicação como a relação, voltamos aqui, entre as pessoas por meio das mensagens. Então, agora aqui, as mensagens, elas serão o quê? Os instrumentos das pessoas para que elas possam, aí sim, se relacionar entre si. Então, a primeira caracterização é da relação das pessoas com a transmissão de mensagens. A segunda caracterização é a transmissão, né, por meio das mensagens, mas a relação entre as pessoas. Não é isso? Então, eu tenho transmissão e compartilhamento de mensagens. A terceira caracterização, eu tenho a comunicação como relação em que, ao produzirem, emitirem, receberem as mensagens, olha aqui, ó, as pessoas interagem entre si. E não só tem essa interação entre si, mas tem a interação também com as mensagens que são transmitidas. Então, aqui nesse caso, essa relação das pessoas entre si e das mensagens, elas não podem, olha aqui, ó, não podem ser separadas, não é isso? Então, eu tenho a transmissão, aqui eu tenho a relação dos três, na verdade, né? O compartilhamento e a interação, que é sempre, né, pessoal, eu sempre chamo a atenção para dizer que é uma palavrinha-chave na nossa disciplina, não é isso? A interação social. Então, são as caracterizações da comunicação. Aqui, pessoal, eu trouxe nesse slide um aspecto importante aqui para a gente pensar, para a gente refletir. Para que a comunicação ela seja possível, é preciso, então, usando lá aqueles elementos da comunicação, não é isso? É preciso produzir, codificar, transmitir o quê? As mensagens, né? Que possam, olha aqui, ó, circular entre quem? Entre as pessoas. E para que essas informações elas sejam interpretadas, trocadas, compartilhadas, questionadas, essa palavra aqui, ó, vamos chamar a atenção dela, e criticadas. Lembram da nossa conversa em relação à criticidade? Não é isso? Desenvolver o senso crítico em relação àquilo que eu recebo. Então, isso acontece, tudo isso, graças ao quê? Às linguagens e às tecnologias de informação e comunicação. E quem é, pessoal, uma das instituições mais responsáveis para estabelecer esse processo comunicativo? Aqui, ó, onde a gente atua, nós educadores, ó, a escola. Ela é a instituição social moderna, não é isso? Porque ela é contemporânea. A escola, como ela se configura hoje em dia, é diferente da escola de algum tempo atrás, né? Onde, o que acontece na escola? A comunicação, ela constitui o quê? Um processo de interações sociais, que vão afetar diretamente aonde, pessoal? A educação e a própria vida social, a vida dos alunos, né? A história de vida que ele tem, os conhecimentos que ele já traz, tudo isso na escola, esse espaço aí que tem esse poder tão grande de comunicação, né? De interação. Imagine numa sala de aula, nós temos uma imagem aí no finalzinho da nossa apresentação, da nossa explanação, uma imagem que eu estava comentando aqui com a professora Dinalva antes de entrarmos no ar, uma imagem assim que ela por si só, né, porque as imagens elas falam por si só, né, elas comunicam. Então é uma imagem que por si só mostra assim, eu acho que é o sonho, a utopia de todos nós educadores, né, de ver uma sala de aula cheia, heterogênea, né, essa questão da homogeneização das informações, quando é uma informação de massa, né, mas a gente sabe que são informações
para um público variado, vários tipos de pessoas, né, que cada um tem a sua história, lembrando da analogia que fizemos, aquela metáfora da mochila, né, esse conhecimento de mundo, esse conhecimento cultural, tudo isso é importante. Por quê? Porque na escola, esse processo, essa interação, esse processo comunicativo, ele vai se dar justamente com o apoio disso, dessa vivência do aluno, dessa heterogeneidade que faz com que seja um espaço educativo, né, um espaço de interação. Então, eu acho que esse é o nosso mote da nossa aula, da nossa disciplina, né, de teorias da comunicação. Vamos seguir aqui com os nossos slides. Então, aqui pensar nessa importância, né, do espaço escolar, da escola. Vamos ver se eu consigo passar aqui. E aí, agora, diga, professora. A gente fechando ali, né, professora, a questão da comunicação, de você, né, produzir a mensagem, ter alguém que receba e se posiciona criticamente. A gente tem a teoria, né, dos signos, que é a semiótica, para falar aí da comunicação e sobre essa significação aí da comunicação e das palavras dentro da nossa comunicação no dia a dia. Comunicação. E como eu acabei de dizer aqui, as imagens, muitas imagens por si só, né, elas comunicam, não é isso? A linguagem icônica, né, essa linguagem através de imagens. Então, o que agora nós vamos falar? A teoria semiótica, né? A semiótica, só lembrando aqui, pessoal, que teoria é essa, né? Basicamente a teoria dos signos. E esses signos, lembram disso? Eles precisam comunicar, não é isso? Então, eles precisam fazer sentido, não é isso? Eles precisam ter um sentido. Mas para que eles tenham esse sentido, voltamos a dizer, não é isso? Vai depender do quê? Do contexto. Né? Por que eu vou usar aquele determinado símbolo naquele contexto? Não é isso? Por que eu vou utilizar aquela imagem num outro contexto? E assim o nosso processo comunicativo, né? A nossa interação comunicativa, ela se dá também através dos sinais, né? Das imagens. Então, é isso que a teoria semiótica vai falar. Vamos acompanhar aqui nos slides? Então, nós vamos relembrar o que é a semiótica. Então, é uma teoria, não é isso? Uma teoria geral dos signos e dos processos de significação. Para ser um signo, não é isso? Um signo comunicativo, que comunica, que emite uma informação, esse signo, ele precisa significar. Então, essa teoria ocupa-se em saber o que é um signo, como ele é transmitido, como ele circula, em quais condições pode ser interpretado por nós, pela sociedade, né? Pelos homens e pelas mulheres. Então, essa é a teoria que fala da questão dos signos, significado dos signos. Deixa eu ver, os meus slides hoje não estão querendo colaborar. Professora Dinalva, enquanto eu tento passar, você pode ler o próximo slide? Nós vamos ter aí, de acordo com a semiótica, 3 tipos de signos criados por meio de operações, né? E essas operações, elas são 3. A operação por semelhança, que são os ícones, a operação por contiguidade ou associação, que são os índices. Então, você tem a fumaça, por exemplo, como exemplo de índice, e também a operação por convenção. Então, nós convencionamos, por exemplo, que uma pombinha branca é o símbolo de paz, né? Então, nós temos aí os ícones, os índices e os símbolos. Então, os símbolos são convenções. Essa é a diferença. Isso. Vamos olhar então aqui, dar uma olhadinha nos slides, só para visualizar o que a professora Dinalva acabou de comentar. Olha aqui, nós temos então, segundo a semiótica, né, nós temos 3 tipos, não é isso? De signos criados por meio de operações. Deixa eu só chamar a atenção de vocês, ó, para operações dialógico-comunicativas.
Quando a gente pensa, aqui também eu tenho uma teoria, a teoria da dialogicidade. O que é isso, gente? Tem a ver com diálogo, não é isso? É eu emitir uma informação para alguém e essa informação, ela participar, ela ser compartilhada através de um diálogo. Mas só lembrando, pessoal, que não é aquele diálogo face a face, só eu conversando aqui com a professora Dinalva. Não, é esse diálogo muito maior, não é? Esse diálogo que, por exemplo, a gente tem um processo de convenção, uma convenção social, por exemplo, se eu estou numa cerimônia e aí, num determinado momento, vem alguém com aquela pombinha branca. Eu sei que naquele contexto, não é isso? Porque eu falei o quê? Que os signos, a teoria dos signos, né, a semiótica, eles só significam os signos dentro de um contexto, né, de um determinado contexto. Então, alguém vem com a pombinha branca, então eu já sei que aquela pomba branca é um símbolo que representa aí toda a nossa, o nosso sonho, o nosso desejo maior de paz mundial, né? Só trazendo assim para os dias de hoje, é um sonho, eu acho que todos nós, né, seres humanos, a gente sonha, né, de alcançar, seja na escola, seja na nossa vida, no mundo, né, a paz, enfim. Então, só chamando atenção para isso. E aí, como a professora Dinalva falou, então, os símbolos, né, os signos, eles podem se dar essa comunicação por um processo de semelhança, onde a gente tem os ícones, né, eu posso pensar em ícones, sei lá, um desenhozinho de uma balança, né, que representa aí a justiça, o equilíbrio, não é isso? Então, eu tenho os signos como uma operação de contiguidade, ou seja, contiguidade, pessoal, é a mesma coisa que associação. É como a professora Dinalva exemplificou a questão da fumaça, né? Onde a gente até usa assim aquela máxima, onde há fumaça, há fogo, né? Então é um índice de uma determinada informação. Não é isso? E os signos também, eles podem comunicar, significar através de operações de convenção. A questão da pombinha branca, né, que convencionou-se que a pombinha branca é o símbolo da paz. Olha aqui, nós temos até aqui, eu nem lembrava desse exemplo, né, o trevo, né, aquela plantinha. O trevo nada mais é do que uma convenção de dizer que o trevo, ele significa sorte, né? Quem consegue achar um trevo, principalmente com 4 folhinhas, é que essa pessoa vai ter sorte, né? Isso aqui, a gente tem o símbolo do yin yang, né? Que representa o quê? O bem e o mal, né? Aqui tem a ver também com a teoria do maniqueísmo, né? O que é essa teoria? Maniqueísmo aponta essa teoria, ela coloca que todo ser humano, né? Nós, os homens e as mulheres, nós temos, sim, o nosso lado, aquela questão do equilíbrio também, o nosso lado, que não é de todo mal, mas também não é de todo bom, né? A gente tem aí esse constante duelo aí dentro de nós. Então, seguindo aqui com os nossos slides, vamos ver se eu consigo passá-lo. Agora eu consegui. Então, esse símbolo, gente, por que a gente falou da teoria semiótica, né? Ele também vai fazer parte dos processos comunicativos, né, que vão atuar diretamente na interação entre as pessoas. E essa interação, ela vai se dar pela linguagem, né, isso, onde os signos, eles serão traduzidos de um código, né, isso, nosso código, por exemplo, a língua portuguesa, né, para outro. Assim, os significados são construídos com base no uso de quê? De uma ou de várias linguagens, como acabamos de falar, né? Uma pombinha branca, ela comunica o quê? O sentimento de paz, não é isso? Então, na medida em que esses signos, né, produzem significação, juntas as pessoas compartilham significados, convencionando, não é isso? Um código de comunicação.
Então, eu pego determinada imagem, determinada figura, determinado signo, não é? Codifico aí, por exemplo, na língua portuguesa, né, eu explico, ou eu afirmo, ou eu ratifico, não é isso? Codificando aí para a língua portuguesa, e aí o meu processo comunicativo, ele se deu completamente, né? Ele teve êxito. Vamos seguir com os nossos slides, que hoje a nossa aula é de revisão, né? Então a gente tem que... Professora, vai adiantando aí. Nós vamos ter dois tipos de códigos, que são os analógicos e os digitais. Aqui, os analógicos são os signos físicos, não é isso? Como assim? Eles são mais complexos, por quê? Porque eles exigem que a gente faça uma leitura, por exemplo, de imagens, não é isso? Quando a gente olha para um quadro, suponhamos que a gente vai a um museu de arte moderna, né, um MAM, e a gente vai fazer toda aquela leitura daquela pintura, né, vai tentar, se a gente não conhecer o contexto, né, não conhecer o pintor, vai tentar ali traduzir algum sentido para aquela determinada obra de arte, né? Os códigos analógicos, eles também podem se dar através de gestos, não é isso? Palavras, entre outras coisas. Sendo que esses signos, eles precisam, olha aqui, ó, de suportes materiais para que eles possam ser fixados e transportados. Então, os signos analógicos, só lembrando, eu dei um exemplozinho da carta. Não sei se vocês se lembram, num dos nossos encontros, eu falei, olha o processo que é para a gente enviar uma carta para alguém, né? Ele precisa de um transporte, seja um transporte aéreo ou um carro, um caminhão, né? Para que a carta chegue. Então, esses são os códigos analógicos. O outro tipo de códigos são os códigos, vamos olhar aqui nos slides, são os códigos digitais. Então, o código binário, né, aquela coisa, eu estou online ou eu estou offline, né, a gente já sabe como a comunicação vai se dar. Então, são os códigos quais? Das máquinas, né, que emitem e recebem sinais, codificam, decodificam e recodificam, né, todas essas mensagens, todas as linguagens humanas, tá? Então, professora, tem alguém aí manifestou? Está todo mundo acompanhando? Nós já temos aqui a participação, né, dos polos de Ouro Preto, de Espigão e também aqui de Costa Marques, que já estão aqui no chat. E nós falamos aqui de comunicação, falamos aqui dos códigos, de ícone, de símbolo da semiótica, e aí nós vamos trazer isso já para a nossa reflexão da mídia dentro da escola, dessa relação da mídia e a escola. Por quê? Porque nós estamos falando de teorias da comunicação, estamos falando aí de posicionamento crítico, de como você se posicionar diante da informação recebida, de você não ser um sujeito, né, passivo, que recebe a comunicação e aceita prontamente sem se posicionar, sem questionar, né? Nós falamos isso aí durante todos os nossos 8 encontros. E aí a gente já vai trazer isso para o ambiente da escola. Exatamente, a importância, né, professora, de desenvolver, né, no aluno e no próprio espaço, até para a gente também, a questão da criticidade, né? A questão da leitura crítica perante as informações que a gente recebe no dia a dia. Vamos só dar uma olhadinha aqui no nosso slide, né? Tem uma imagem bem bonita, né? Eu trouxe aqui, eu quis trazer bem de crianças assim, diferentes, né? Para falar dessa questão da diversidade, né? Que, por exemplo, uma escola, o espaço educativo, né? Traz para a gente. Então, o uso da mídia na escola. Então, a mídia na escola, ela pode ter outro significado. Por que isso? Os destinatários, né, as pessoas que vão receber, no caso os nossos alunos, né, todos nós os profissionais da educação, mas especialmente os alunos, eles poderiam ter condições para passar de pessoas passivas, ou seja, só recebem as mensagens, não é isso? Sem fazer nenhuma leitura
crítica sem pensar em uma outra possibilidade daquilo que ele está recebendo, daquela informação, não é isso? Então, a escola, gente, nós enquanto educadores temos esse papel importantíssimo na formação dos nossos alunos, né? De fazer com que eles passem de simples receptores passivos, não é isso? Para pessoas críticas, não é isso? Receptores críticos de toda essa herança cultural, né? E midiática agora, comercial, que é o que a gente não tem para onde correr. Essa é a nossa realidade nos dias de hoje. Então, através do desenvolvimento dessa criticidade, não é isso? A gente pode valorizar cada vez mais e criar mais elementos que vão contribuir para formar a nossa cultura. A cultura de um povo. Por isso que a gente falava tanto, tem um determinado capítulo, uma unidade que falava nessa questão do devir humano, não é isso? Essa constante transformação na vida, na nossa vida, né? Então, dando seguimento, vamos ver o que a gente tem aqui. Então, toda essas informações, né, que principalmente a mídia oferece, ela tem aí uma diferença na questão das significações. Então, a significação que é produzida pela mídia, então, ela não tem esse compromisso com uma aprendizagem sistemática, teórica, não é isso? O papel social é apenas o quê? Informar e divertir. E também transmitir e fazer circular, não é isso? As informações. Já a significação das informações que são produzidas na escola, aí sim vai ter esse compromisso, não é isso? Com uma aprendizagem sistemática, não é? Teórica, para o aluno desenvolver também o raciocínio, né, a criticidade, e tem um compromisso com esse ensino mais sistematizado, não é isso? Mais estruturado de conhecimentos que já foram produzidos, não é isso? Para quê? Para receber esses conhecimentos e construir conhecimentos novos. Então, essa é a diferença principal, a diferença básica das mídias que estão aí no dia a dia, né, na nossa casa, na nossa televisão, nas redes sociais, e as mídias como elas são utilizadas na escola, tá? E basta a gente saber entender, não é isso, professor? Interpretar essas mídias para tentar construir, produzir cada vez mais aprendizagem. E não só os nossos alunos têm que produzir esse conhecimento novo, né? Nós também, educadores, cada dia mais a gente está aprendendo, a gente está vivenciando. Por quê? Porque a gente aprende, pessoal, nesse processo aí de interação. Não é isso, professor? Isso mesmo. E aí a gente tem que sempre pensar que nesse contato aí com o nosso aluno, não só transmitimos conhecimento, mas também recebemos, né? E nessa troca, né? Nesse diálogo, ambos, né, crescem, ambos aí vêm a construir o seu devir, né? O que você vem a ser aí no futuro, não só o nosso aluno, exatamente, mas nós também. Então, pessoal, qual o compromisso, então, que acabamos de falar, o compromisso educativo, né? Esse poder da escola. Vamos ver aqui nosso slide, ó, mediar todas essas relações, né, dos indivíduos com o quê, pessoal? Com o mundo social, para que as pessoas possam se situar nesse mundo, né, a partir de conhecimentos que são, claro, reconhecidos pela tradição cultural e, ao mesmo tempo, se situar a partir de novos conhecimentos, né? Tudo isso através de uma atitude crítica. Né? Isso mesmo. E aí a gente fecha, né, professora, com o próximo slide que fala o quê da escola? Diz que a escola é... Próximo slide. Vamos passar aqui. O quê? Deixa eu ver se eu consigo. A escola é um espaço onde todo mundo aprende alguma coisa o tempo todo. Se você se posiciona criticamente, se você faz o que é o papel da escola, você como técnico de multimeio, profissional dentro da escola, você, seu aluno, o pai, a comunidade que visita a escola,
A escola vai fazer com que a escola seja um espaço educativo onde todo mundo aprende o tempo todo alguma coisa. Acabamos de falar, né? Não só o nosso alunado, mas nós, educadores, todos nós que estamos aí, pessoal, nesse espaço educativo, nesse espaço interativo também. A escola é um espaço muito poderoso de interação social. Vamos só olhar para o slide, então, nosso último slide dessa aula de revisão, né? Então, a escola, né, como esse espaço aqui maior de comunicação, esse espaço de interação social, né? Esse espaço onde as vivências, onde todas as experiências de vida, toda a bagagem, né, professora? A mochila, isso, que a gente falou tanto, né? Então, a gente está aí, ó, pessoal, aprendendo e codificando, recodificando, dando vários ou possíveis significados, né, o tempo todo. Então, eu acho que essa imagem aqui, ela diz tudo, né? Ela mostra, assim, como eu falei no início, né, um pouquinho, é o sonho, eu acho, de todo educador, né, que trabalha no espaço comunicativo, é ter aí uma interação. Vocês veem que está todo mundo bem, com a carinha feliz, todo mundo aprendendo e cada vez mais, pessoal, esse nosso compromisso enquanto educadores de estimular o nosso alunado a desenvolver justamente essa capacidade crítica, né? Essa capacidade de receber as informações e construir novos conhecimentos, poder aí aprimorar e auxiliar, né, ajudar na formação dessas pessoas. Então, eu acho que a gente tem um papel assim fundamental, a gente é muito importante. Não é isso, professora? Vamos dar nossas palavrinhas finais. Ai, que pena, já estou com saudade de ficar aqui conversando com vocês, mas eu não vou embora não, viu? Nos próximos encontros, eu só vou estar aqui do outro lado, vou continuar com a minha parceira. Não é isso, mesmo, professora Edinalva? Então, quer dar sua saudação final, por favor? Apenas dizer que foi grande alegria, e no sentido que Barthes diz, que a alegria, né, a honra ela pode ser imerecida, mas a alegria ela é minha. E eu digo que foi muita alegria poder estar com vocês, esses 9 encontros, falando aí de comunicação, falando de linguagem. Isso é muito importante, estar aí conosco todos os dias. E aí a gente aprende também a se posicionar mais e saber que somos exemplos dentro da escola, independente do ambiente que você esteja, né? E aí, não vamos embora, nosso próximo encontro a gente começa uma nova disciplina, mas por hoje a gente encerra aqui a nossa disciplina Teorias da Comunicação. Um grande abraço a todos e foi um prazer enorme estar com vocês. Ai, que bonito, professora, que a professora, a citação que a professora fez. Eu também vou fazer a minha, que eu fiquei agora querendo também fazer. Eu vou citar um teórico que eu gosto muito, que é o Bakhtin, que ele diz assim, ó, que a vida, ela é dialógica por natureza. A dialogicidade, né, esse poder de comunicação entre nós, essa necessidade de estar sempre se comunicando, falando, interagindo, né, criticando, vendo as informações e tentando entender o mundo, ela está em tudo na gente, é uma essência do ser humano, nos nossos gestos, nas nossas palavras, na nossa alma, né, no nosso devir humano. Então, é com muito assim prazer mesmo que eu finalizo aqui, só como eu falei, né, mas no próximo encontro eu vou estar lá do outro ladinho, mas dizer que foi uma honra para mim, foi uma honra ter a companhia da professora Edinalva, agradecer todos aos tutores presenciais, que eu sei que vocês estão aí também trabalhando, tentando interagir, né, dar o feedback para a gente e dizer assim, olha, muito boa sorte para todos nós, educadores, né, bons estudos. A gente espera, né, que esse nosso diálogo tenha contribuído para a formação de todos vocês, porque para a gente assim contribuiu demais. Eu aprendi muito mais, vocês podem ter certeza disso, viu? Muito obrigada e a gente se vê por aí. Boa prova, viu? Bons estudos e a gente se encontra, viu? Tchau, pessoal. Obrigada.